quando a gente pensa no regime fármaco-pornográfico, como ele é hoje, ele se baseia em 3 pilares principais. Existe a cooperação masturbatória, a potente gaudendi e a excitar e controlar, né? Então, quando a gente pensa esses 3 pilares da era fármaco-pornográfica, o que é cada um deles, né? A cooperação masturbatória é como uma releitura da cooperação de cérebros ou da produção biopolítica, por exemplo, que são conceitos da economia que já existem para tentar explicar a economia atual, né? Mas que são análises que elas vão até um certo ponto, né? Como o Preciado diz no livro, essas análises chegam até a cintura, né? Não vão para além disso. Então o Preciado ele faz uma releitura desses conceitos para uma cooperação masturbatória. Que o que é isso? O que é essa cooperação masturbatória? É colocar em evidência que mesmo serviços que não são realmente serviços sexuais, né, a indústria pornográfica propriamente dita, mesmo esses serviços são, mesmo que não é serviço sexual, eles partem dessa mesma lógica pornográfica. Qual que é a lógica pornográfica? É a lógica de excitar, de excitação e frustração, né? Então, a pessoa tem ali uma descarga de sentimentos positivos, em seguida se frustra e daí precisa consumir mais, né? Então, é uma lógica muito parecida com a lógica pornográfica, mas que a gente vê nos mais diversos setores, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, nas redes sociais mesmo, né? Qual que é a lógica das redes sociais? A gente entra nas redes sociais, tem ali um prazer instantâneo, né? Geralmente a gente procura esse prazer instantâneo das redes sociais para fugir de alguma frustração nossa, né? Então a gente não para pensar no que nos frustra, entra nas redes sociais para ter ali um momento de alegria, né? E a gente tem esse sentimento bom, e a gente não para pensar no que é que está frustrando a gente. Então a gente não para pensar também em quem a gente é, no que a gente quer ser, né? Mas se a gente não pensa no que a gente quer ser, no que a gente é, a indústria audiovisual vai saber dizer o que a gente deve ser, né? Então são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, lendo um trechinho aqui da página 42, falando sobre essa ideia da cooperação masturbatória, o Preciado diz: cada portal da internet se configura e se organiza de acordo com essa lógica masturbatória de consumo pornográfico, né? Fecha aspas. Ou seja, essa lógica da excitação-frustração, ela procura esse acesso rápido, barato, satisfação em minutos, né? Então isso é algo que a gente observa em muitos lugares, não é só na pornografia, né? Não é só quando a gente fala em excitação sexual propriamente dita, né? É a lógica sobre a qual a maior parte dos portais, a maior parte dos lugares funciona, né? Todas as indústrias se baseiam nessa lógica, né? Do tipo excitação, frustração. Aí depois, né, um ciclo, né, fica nessa excitação e frustração constante, que a gente se excita, tem ali o desejo saciado rápido, depois a gente se frustra, sente falta daquele sentimento de saciedade e depois volta a procurar, enfim, algo que nos sacie, né? Então, é uma lógica que é uma lógica pornográfica, né? Então, quando a gente fala em farmacopornografia, não é necessariamente sobre só pornografia, é sobre a lógica pornográfica que está por trás dessas imagens que a gente consome, né? Então, essa lógica pornográfica precisa conhecer muito, entender muito sobre o que causa cada sentimento nas pessoas, né? Então, saber desencadear sentimentos determinados nas pessoas, quando a gente, por exemplo, assiste um filme, vamos pensar, um filme de terror, dependendo da configuração de luzes, das cores, da música que está na cena, aquilo desperta um sentimento na gente, né? Então, dessa mesma lógica, né, essa lógica
Enfim, e os produtores do filme sabem disso, sabem os sentimentos que vão despertar em cada cena, né? Então, nessa mesma lógica, toda a sociedade de consumo se baseia, né? Então, as indústrias sabem o que é que vai despertar determinados sentimentos na gente, né? E fazem com que a gente tenha esses sentimentos, né? Então, acaba tendo esse, de certa forma, esse controle da subjetividade, né? Saber despertar determinados sentimentos quando é interessante, né? Então, continuando a citação, ali na mesma página, na página 42, o Preciado diz: o verdadeiro motor do capitalismo atual é o controle fármaco-pornográfico da subjetividade, né? O que isso significa? Existe esse controle farmacológico, esse controle do imaginário que procura produzir determinadas identidades, né? E que são identidades que procuram atender determinadas funções sociais, né? Então, se a gente assiste um filme, por exemplo, né, isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Se a gente tem acesso ao longo da nossa vida de representação de pessoas trans que sempre morrem no final, por exemplo, o que a gente vai aprender? Né? Se a gente é trans, a gente vai morrer em algum momento de uma forma muito trágica. Né? É esse imaginário que a gente tem quando a gente tem poucas narrativas sobre um determinado grupo. Né? A gente aprende, por exemplo, que ser cis e ser hétero é um lugar que pode ter uma diversidade de formas de ser, né? Então existem muitas formas de ser cis e ser hétero, mas formas de ser LGBT, por exemplo, são muito poucas, né? E geralmente passam por tragédias e por dramas e tudo mais, né? Então, quando a gente pensa nessa produção de imagem, produção de imaginário, passa por isso, né? Pela indústria saber despertar determinados sentimentos, né? Com base nas imagens que a gente tem acesso, né? O segundo tópico, né, segundo pilar, digamos assim, do capitalismo fármaco-pornográfico é a potência gaudendi, ou força orgásmica, né, que é um conceito equivalente à força de trabalho da economia clássica, né? Então, o que é essa força orgásmica? É aquilo que move a ação e é aquilo que define a divisão sexual do trabalho como a gente conhece hoje, né? Então, o corpo humano ele é reduzido em partes menores e cada órgão é definido pela sua função. E essas funções são definidas com base na cis-heteronormatividade. Então, o corpo ele é retalhado, digamos assim, né? Então, por exemplo, os corpos que têm pênis têm uma função social tal. Os corpos que têm vagina têm uma função social tal, né? Então essa função, essa potência orgásmica, ela é colocada no capitalismo contemporâneo para trabalhar de acordo com essa divisão sexual do trabalho, né? Então, esses lugares socialmente definidos, eles são definidos com base nos usos que são feitos dessa força orgásmica ou força de trabalho. E aqui eu queria pedir um minutinho para ler mais uma citação. Essa citação está na página 49 e 50, que é o seguinte: o controle da potência orgásmica não apenas define a diferença entre gêneros, a dicotomia feminino-masculino, mas também governa, de modo mais geral, a diferença técnico-biopolítica entre heterossexualidade e homossexualidade. A restrição técnica da masturbação e a invenção da homossexualidade como patologia acompanham a constituição de um regime disciplinar no cerne do qual a força orgásmica coletiva é posta para trabalhar em função da reprodução heterossexual da espécie. Atenção para essa parte. A heterossexualidade deve ser entendida como tecnologia de procriação politicamente assistida. Né? O que isso significa? Né? Aquilo que eu comentei mais no começo. Quando todas as instituições trabalham levando em conta apenas a heterossexualidade como forma possível de existência, né? Então a heterossexualidade pode ser entendida como um regime político. Né? Daí, continuando no fim da página 50. O novo sujeito hegemônico é um corpo, frequentemente codificado como masculino, branco e heterossexual, farmacopornograficamente suplementado
pelo Viagra, pela cocaína, pela pornografia, etc. E consumidor de serviços sexuais pauperizados, frequentemente exercidos por corpos codificados como femininos, infantis ou racializados. Ou seja, ele coloca aqui como essa diferença sexual também posiciona as pessoas hierarquicamente no tecido social, né? O que isso significa? Que determinados corpos são o alvo do prazer, determinados corpos são destinados a causar esse prazer, né? Então, socialmente, né, que eu estou falando de uma forma como a cis heteronorma funciona, é isso, né? Os corpos codificados como femininos, eles são ensinados a causar a ejaculação dos corpos codificados como masculinos. É isso que a cis heteronorma, dentro do regime farmacopornográfico, exige desses corpos, né? E o terceiro pilar da farmacopornografia é o excitar e controlar. E eu aqui tenho para mim, me digam vocês depois o que vocês acham, né? Eu acho que tem muito a ver com vigiar e punir do Foucault, né? O excitar e controlar, né? Não sei, é só um palpite, né? E esse excitar e controlar diz respeito a essa produção mesma, né? Produção da identidade, produção dos desejos e produção dos afetos, né? Então, nesse capitalismo, e agora eu vou ler mais um trecho ali na página que está na página 54, o Preciado diz: o capitalismo fármaco-pornográfico inaugura uma nova era, em que o melhor tipo de negócio é a produção da sua mente, corpo, dos seus desejos e afetos. Consumimos ar, sonhos, identidade, relação, coisas da mente. O novo capitalismo fármaco-pornográfico funciona graças à gestão biomediática da subjetividade por meio do seu controle molecular e da produção de conexões virtuais audiovisuais. A indústria farmacêutica e a indústria audiovisual são os dois pilares sobre os quais se apoia o biocapitalismo contemporâneo, né? Então, é por meio dessa gestão farmacêutica e audiovisual que a gente é ensinado a ser como nós somos, né? Então, as imagens que a gente consome ensinam a gente algumas coisas. Ensinam o que é positivo, o que é negativo. Ensinam o que é ser mulher, ensinam o que é ser homem. Ensinam qual é o lugar social que a mulher deve estar e o lugar social que o homem deve estar. E claro, né, fazendo aí uma série de recortes, né, quando a gente pensa interseccionalmente, né, a gente tem ainda mais diferenças quando a gente pensa em corpos racializados, quando a gente pensa em corpos com deficiência, né, a gente tem mais uma série de coisas que vai aumentando ainda mais essas hierarquias, né? Então existem determinados corpos que estão mais acima nessa hierarquia em relação a outros, né? Então essa ideia do excitar e controlar a indústria diz o que a gente deve desejar, nos ensina a desejar uma determinada coisa e a partir dali nos vende, né? Qual é o nosso objeto de desejo, né? Então quando a gente e deixa eu passar aqui o slide que tem uma citação que eu acho incrível, que é bem no fim do capítulo, e essa citação está ali na página 56 e 57, que é: o biocapitalismo farmacopornográfico não produz coisas, mas ideias variáveis, órgãos vivos, símbolos, desejos, reações químicas e afetos. Nos campos da biotecnologia e pornocomunicação, não há objetos a produzir. Trata-se de inventar um sujeito e produzi-lo em escala global. O que isso significa, gente? Significa que o capitalismo não produz coisas? Não, né? Muito pelo contrário. Ele produz coisas, mas vende ideias, né? E a gente compra as coisas comprando as ideias, né? Então, quando o homem cis hétero compra o Viagra, ele não está comprando um medicamento, ele está comprando masculinidade. Quando uma mulher cis aplica botox para sustentar uma juventude infinita, ela afirma feminilidade. Quando a gente entra nos lugares e vê tudo, absolutamente tudo, dividido em dois, em coisas de homens e coisas de mulher, isso afirma gênero. E afirma o gênero das pessoas cis, né? A gente vê muita gente falando, é porque pessoas trans se baseiam em estereótipos de gênero, reafirmam estereótipos de gênero. Mas quando a gente olha o mundo, quando a gente olha as coisas como elas são,
o mundo está afirmando o gênero das pessoas cis o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Então, né, o gênero é uma coisa que é construída desde muito cedo, né? Por que a gente tem bebês que não têm cabelo com faixa de cabelo? É para saber que é uma menina, né? Tem essa criação da imagem desde antes do nascimento, né? A gente vê chá de revelação, essa coisa ridícula, né? Que é o chá de revelação, né? Já se coloca um monte de expectativa sobre um corpo que nem nasceu ainda, né? Então, quando a gente consome as imagens, a gente consome filmes, livros, novelas, comerciais, coisas produzidas por influencers. A gente está o tempo inteiro consumindo imagem. E a imagem nos diz o que a gente deve ser, nos diz o que nós não devemos ser também, né? Então, isso tudo sempre muito dividido em dois, né? São dois mundos que são completamente opostos, ou seja, o que pertence a um mundo não pode estar no outro mundo, mas que se complementam, né? Então, isso é a cis-heterossexualidade como norma, né? Como norma regulatória da vida de todo mundo, né? Mas isso é uma coisa que é ensinada. A gente não nasce nem cis e nem hétero, a gente aprende a ser. E a gente aprende, né? Claro, a gente olha o mundo, a gente olha tudo voltado para a cis-heterossexualidade, tudo voltado para ensinar as pessoas a serem cis e héteros. Então, é evidente que a maioria das pessoas, de fato, aprendem a ser cis e héteros, né? A gente conseguir escapar disso é um trabalho que a gente tem que fazer, porque a gente não se vê nos lugares, a gente não se sente pertencente às coisas, né? Então é um lugar mais confortável muitas vezes para estar, que muitas vezes as pessoas não questionam, né? E daí, com base nisso, né, em pensar como a nossa imagem é algo, a nossa identidade é algo construído por meio da imagem que a gente consome, das imagens que a gente consome, eu vou falar um pouco sobre a visibilidade trans. Então, só encerrando nessa primeira parte, falando sobre a farmacopornografia, a ideia geral, né, de pensar o capitalismo tendo em vista esse regime é a gente entender que as indústrias procuram criar um sujeito, criar uma identidade e reproduzi-la, né, por meio das imagens e dos fármacos que são consumidos por essas pessoas.